Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Palmeiras, que está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, após o empate com 2-2 no Inter Miami. Verdão vinha perdendo de 2-0, mas buscou o resultado, buscou um empate e se garante aí nas oitavas de final. Os gols do Palmeiras marcados pelo Paulinho aos 34 do segundo tempo e o Maurício numa pancada aos 42 do segundo tempo. A Palmeiras não fez uma boa partida, uma partida bem abaixo aí do que o Palmeiras sabe jogar, mas o que vale é o resultado, e o resultado garantiu o Verdão aí em primeiro lugar. Vamos aí trazer o Alex Miller e outros comentaristas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Minha gente, acabou o sufoco, acabou a tortura, acabou o martírio. Palmeiras classificado em primeiro lugar, graças a esse empate obtido na base da raça, na base da vontade e principalmente na base do apoio do torcedor. O Allianz Parque foi para Miami, o estádio de Miami se tornou o Allianz Parque e a torcida carregou o time do Palmeiras nas costas até conseguir a classificação em primeiro lugar do grupo, o que foi fundamental, claro, para evitar o confronto com o PSG. Evidente que o Botafogo é um adversário super difícil. Me arrisco a dizer que entra até com um ligeiro favoritismo contra o Palmeiras, principalmente pelo futebol apresentado. Se a gente for olhar o rendimento dos times brasileiros, o Flamengo disparado é o melhor, o Fluminense foi muito bem até agora, o Botafogo, apesar de ter perdido para o Atlético de Madrid, ele jogou um futebol digno, um futebol consciente, um futebol inteligente, e acabou perdendo, mas porque tinha o placar a seu favor também. Ele poderia ter tido aquela postura que teve. Já o Palmeiras necessitava só de um empate para ser o primeiro do grupo. E saiu atrás 2-0 com muito merecimento do Inter Miami. E olha, eu já falei em vários lugares, aqui mesmo, na TV Gazeta, na Rádio 9 de Julho, onde eu faço meu programa diário. O Inter Miami é um time muito modesto. Ele se baseia no talento do Messi quando está com a bola nos pés e lampejo do Suárez quando ele consegue ter força para jogar. E o Palmeiras foi completamente inoperante do começo até os gols marcados quase no final do jogo. Foi uma das piores atuações do Palmeiras. Ninguém tinha jogado bem até os gols saírem. Graças ao Paulinho, que entrou muito bem, ao Maurício, que de novo foi decisivo, e o Alan, que merece mais espaço do que tem tido, o Palmeiras conseguiu buscar o empate. Mas olha, foi uma atuação desesperadora do time do Palmeiras. Eu estou gravando esse vídeo antes da coletiva do Abel. Vamos ver se algum repórter vai perguntar a razão dele não ter colocado um volante em campo. Ele escalou Lucas Evangelista e Richard Rios. Com a ausência do Aníbal, era óbvia a escalação do Emiliano. Só que ele não colocou o Emiliano em nenhum momento do jogo. Eu queria saber o que o Emiliano fez de tão grave no ambiente do Palmeiras, no dia a dia, para não conseguir entrar nesse jogo. Porque ficou nítido o rombo na defesa do Palmeiras durante o primeiro tempo inteiro e boa parte do segundo. Na base do entusiasmo e do vamos empurrar o time do Messi para trás, é que o Palmeiras buscou o empate. E se fosse pegar o PSG, seria desesperador. Como é Botafogo, é um clássico brasileiro, as forças se igualam, é um outro jogo, é uma outra realidade. Então o Palmeiras volta a ter de novo chances reais de chegar às quartas de final. Mas olha, foi uma atuação para se esquecer. Ninguém se destacou. Tirando os que entraram no segundo tempo, ninguém jogou bem. Ninguém. Ah, mas teve aqui. Não, nada.
O Flaco, que entrou como titular, como muita gente pediu, errou tudo. O Estevão, olha, deu dó de ver o Estevão em campo. Não acertou um lance, nada, zero. O Piquerez errou tudo, né? O Marcos Rocha não errou tanto porque mal participou do jogo. O Veiga, então, nem se fala, coitado. O Veiga parece um ex-jogador, né? Impressionante a queda de qualidade do Rafael Veiga em campo. Impressionante. O Lucas Evangelista perdidinho hoje, né? A defesa é um rombo, né? O Murilo se machucou outra vez, né? O Murilo e o Mike podem dar as mãos e, olha, vou falar um negócio pra você, hein? Rapaz, departamento médico é a casa deles quase, hein? Então, de novo, perdemos o Murilo. No caso, o Palmeiras perdeu o Murilo, né? E, gente, então, o Gomes foi raçudo quando teve ali participação, mas também com a bola nos pés não conseguiu fazer nada. Nem o Everton, que faz grandes defesas, conseguiu evitar alguma coisa. Então, olha, nota 0 para o Palmeiras até fazer os 2 gols. Depois que fez os gols, ganhou um pouco de fôlego, de força, de entusiasmo, foi para cima e conseguiu, não sei como ainda, né, mas eu repito, graças à torcida do Palmeiras, que fez a sua parte mais do que feita, mais do que bem feita. Foi uma coisa maravilhosa a torcida do Palmeiras. Melhor jogador em campo foi a torcida do Palmeiras. Incrível, incrível. Até quando o Allende fez o primeiro gol do jogo, ele foi comemorar ali na arquibancada, que é o estádio dele, mas só tinha torcedor do Palmeiras. Ele olhou lá, fez qualquer coisa e pronto, né? O estádio foi colorido de verde e branco. Foi uma festa maravilhosa. Parabéns a cada palmeirense que não parou de gritar um só segundo ao longo do jogo. E agora tentar juntar os cacos da atuação e não do resultado para ver o que consegue fazer para melhorar o time e enfrentar de forma decente o Botafogo para poder chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Ufa! Um grande abraço a todos e bom descanso. Que a adrenalina deixe todo mundo dormir lá para as 4 da manhã. Final de jogo, 2 para o Palmeiras, 2 para o Inter Miami, que venceu por 2-0. Gente, é o seguinte, na minha maneira de ver o jogo, o Inter Miami é um time fraco. Vocês vão ver no domingo o que o Paris Saint-Germain vai fazer com esse time aí. Tem craques, tem, Messi, espetacular, mas não pode ter a liberdade que teve. Cara, o cara jogou do jeito que quis. Que marcação teve o Messi, que atenção teve o Messi. Entendeu? E o Abel começa errado o jogo. Eu falei no início da transmissão na Rádio Bandeirantes. Qual grande jogo que o Evangelista fez com a camisa do Palmeiras? É bom jogador? Mas ainda não se firmou. Não adianta. A entrada do Flaco Lopes, entendi. Né? Ele foi muito bem no jogo contra o Al-Ahly. Entendi o Marcos Rocha e até aprova a entrada do Marcos Rocha. Porque o Giai estava comprometendo aquela lateral direita. Mas, cara, o Palmeiras pegou um time que não tem essa força toda que as pessoas imaginam. O Messi não é o Messi de 4 anos atrás, o Suárez não é o Suárez de 4, 5 anos atrás. Ô Fux, na moral, cara, mano a mano com o Suárez, depois ele driblar, você vai dar um bote seco nele. Aí tomou o come e o Suárez fez o gol. Entendeu? Outra coisa, Suárez livre para girar, passar, tocar a bola, todo mundo sabe como ele joga, ele sabe fazer isso muito bem. Então o time do Palmeiras foi pífio no primeiro tempo. Um buraco no meio de campo, ninguém marcando no meio de campo, o Evangelista mal pra caramba, o Rios correndo pra todo mundo, o Flaco Lopes lá na frente que nem um desesperado. Entendeu? Outra coisa, o Facundo Torres, Mundial de Clubes, não dá pra perder os gols que você tá perdendo. Era para ter empatado o jogo no primeiro tempo, você bate uma bola, perde a trave, vai longe. Depois outra bola para fazer o gol, estou em cima do goleiro. Bola para dar uma cavadinha. Gente, jogador de futebol só faz isso o dia todo. É bola no pé, é trabalhar a bola, então é coisa fácil, raciocínio. Entendeu? E o Abel errou na escalação do time, sim, senhor. E errou feio, e quase arrebentou o Palmeiras. É que o time do Porto é um dos piores times da história do Porto. Que perdeu pro Al-Ahly, e era para ter sido goleado, entendeu? Que estava perdendo pro Al-Ahly, era para ter sido goleado, acabou empatando em 4-4. Agora, velho, não dá para errar o Abel como ele errou. Evangelista não dá, Marcos Rocha sim, Flaco Lopes sim, e agora o Palmeiras passa, não é mesmo? Pega o Botafogo, enquanto o Paris Saint-Germain recebe a equipe do Inter Miami. Aí vocês vão ver o que é o Inter Miami.
Obviamente, qualquer um que enfrentar o Paris Saint-Germain, o jogo é dificílimo. Mas, Abel, hoje você errou e quase comprometeu a vida do Palmeiras no Mundial. Mas o Palmeiras empata, passa em primeiro do grupo, sábado pega o Botafogo à 1h e o Paris Saint-Germain pega a equipe do Inter Miami. Tô com dó do Inter Miami. Botafogo e Palmeiras é jogão, hein? Jogão que a gente vai estar transmitindo. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos, se o CSU pode confiar. Verdão segue em primeiro do grupo no Mundial, apesar dos erros de jogadores como Facundo Torres, de Evangelista péssimo e também o erro do Abel Ferreira, que montou muito mal seu time, dando espaço para o Messi jogar. E a grande perda, Murilo na zaga. Sentiu contratura na parte posterior da coxa e deve ficar fora do Mundial. Valeu, gente. Um abraço a todos e até a próxima. O Porto não se compara, são jogos completamente distintos. Mas o Porto não ganhou de ninguém. Não, o Palmeiras tem que jogar melhor que o Porto, é normal. Assim, o Palmeiras é melhor que o Porto. Ué, mas então assim, a lógica do discurso, ela tem que valer para... Se o Palmeiras tem atuações tão distintas durante a competição, porque para mim, assim, o discurso ele vale se você tem 3 jogos iguais. Mas você acha que nenhuma das ponderações que eu fiz é válida? Não, eu acho que... Só a última. Não, eu acho que a ponderação sobre a maneira de jogar, de fato, hoje, inclusive, ficou claro o tempo todo. No começo, quando o Palmeiras, em alguns momentos, aumentou a pressão ali na saída de bola, o goleiro jogava a bola... Totalmente. Assim, era óbvio que a postura que a gente viu diante do Porto, que é muito mais time que esse Inter Miami, porque assim como ninguém vai me convencer de que o Botafogo é muito melhor do que o PSG, porque ganha do PSG, ninguém vai me convencer que o Inter Miami é muito melhor do que o Palmeiras, porque quase ganha do Palmeiras. Essas coisas, essas conclusões que saem a partir de jogos únicos no Mundial, a mim não pegam, sinceramente. 3 rodadas agora, a gente redefine tudo. O Inter Miami é um time mais fraco, é um time que, se pressionado, entregaria a bola ao Palmeiras, como a gente viu em 2 ou 3 ocasiões, e de fato com isso eu concordo. A gente não viu o Palmeiras fazer. Por outro lado, eu me pergunto, e aí também eu discuto um pouco a escalação, porque... Se você usou o termo conservador... Ultraconservador, que é um termo que se aplica à postura do Palmeiras hoje na maior parte do tempo. O time que não conseguia atacar tudo. Por outro lado, que não conseguia pressionar, que não marcava alto, que não ousava como ousou até diante do Porto. Sim. Que é mais time do que o Inter Miami, ou é mais perigoso, teoricamente, do que o Inter Miami. Apesar de não ter ganho nenhum dos jogos. O que eu me pergunto é, um técnico conservador... Na hora que ele perde o seu volante marcador, por que... Isso eu vou querer ouvir o Abel, vamos depois ver se ele explica. Por que ele opta pela entrada do Lucas Evangelista e não do Emi Martins? Essa, para mim, é a grande dúvida, porque o Emi vinha sendo o volante do Palmeiras na temporada inteira. O Aníbal virou banco no começo do ano e ficou lá no banco, sentadinho. Na hora que começa o Mundial, para surpresa de muita gente... O Aníbal vira o volante marcador diante do Porto e faz uma grande partida. E talvez por isso se mantenha no time diante do Al-Ahly, quando ele se machuca. E aí quando ele sai, um técnico que eu concordo contigo, teve uma postura conservadora, abre mão do único marcador de fato que ele tem no banco. Só para explicar uma coisa, quando eu falo de conservador, eu não falo nem da formação. Eu falo da ideia de jogo, não é nem da escalação em si. A formação ela é usada o ano todo, então ele é conservador. Não, mas a formação, para mim, ela tem algumas dúvidas que assim, eu sempre gosto de dizer, cara, o técnico está treinando a semana toda, ele sabe que os caras... Ele é um grande técnico. É um grande técnico que analisa os adversários. Eu concordo com tudo que o Calçade disse. Porém, eu olho para algumas coisas da escalação de hoje e me perguntei isso na live pré-jogo mesmo. Eu falei, que estranho o Emi não estar jogando e ele colocar o Lucas Evangelista. Estranho com as atuações que vem tendo o Maurício, ele manter o Rafael Veiga como titular, porque o Veiga não está conseguindo jogar naquele nível. Jogo ruim do Veiga. Então, assim, eu não sei se também essas escalações têm a ver com já um olhar para as oitavas de final, porque ele sabia... Eu acho que é coisas que ele acreditou que eles poderiam trazer diante deste adversário. Por exemplo, se ele fosse realmente conservador, ele não viria com 2 volantes do jeito que ele veio hoje, com esse formato. Não ele viria volantes, com o Martínez e o Rios. Sim, primeiro volante aqui, ele não tem nenhum que ele usa. Exato. Ele não usa esses 2 como primeiros volantes. Então, assim, ele deixou o meio de campo talvez com uma transição mais rápida, com caras que atacam, que sobem, o Veiga. Quer dizer, tudo que ele pensou não deu certo, porque você tinha 2 caras de beiradas fortes, Facundo
e o Estevão, um centroavante, que é o Flaco, que a gente mesmo falava, pô, o Flaco tem que jogar. Que fazia sentido, a troca, perfeito. Né? Aí, o Veiga, esse cara que está atrás, não trabalhou bem, os volantes não, eu digo, a atuação técnica. E aí você vai com a técnica péssima, péssima, porque esses caras não erram os passes que eles erraram. Perfeito. Não inverte as bolas que eles inverteram. O Palmeiras, esse time ele é construído para jogar bem, e ele joga bem. Ele vinha jogando bem. Aí você pegou um time que tem sérios problemas, com idade de jogadores. Caras, você não pode tirar mais do Luis Soares. Luis Soares fez um gol que, sim, o Palmeiras não podia. Sim, o Palmeiras jamais poderia tomar um gol. O primeiro gol que o Palmeiras tomou é pior do que o gol do Soares. O primeiro gol do Palmeiras... É muita falta de concentração. O primeiro gol do Palmeiras... Isso não vinha acontecendo mais. Nunca. Na temporada passada aconteceu bastante. Essas linhas altas que deixavam os adversários com todo o campo. Esse primeiro gol que ele toma, quando a imagem abre, né, na transmissão, ela é maravilhosa quando você vê o replay, porque é o seguinte, você pode subir. E todo time que sobe tem a seguinte formação: você prepara ele para defender. Então, nenhum time vai para o campo adversário, eu digo, seus zagueiros, e ficam ali em posições aleatórias. Você, que a gente chama de balanço defensivo, você está programado para, na possibilidade de perder a bola, cara, eles não conseguiram matar a bola que vem no meio de campo. Aí, porque é o seguinte... E no primeiro tempo não foi só nesse lance, né, Calçado? E eu não colocaria o gol na conta do Murilo da lesão. Talvez ele até chegasse para atrapalhar, mas não dá para garantir. Eu vejo assim, o erro é lá na frente. Assim, da falta de pressão. É lá que você... Claro, de onde sai o passe. Um time que tem seríssimos problemas. Assim, o Inter Miami ele tem problemas, cara. Ele é um time com caras históricos do Barcelona. Você tem Messi, mas que já estão numa faixa etária que fisicamente... Tem o Busquets, né? O Luis Soares. Cara, Messi e amigos. Então não dá para tomar o gol que o Luis Soares marcou. E é um time que marca mal. Sim, porque ele deixou 2 sentados. E ainda virou o corpo e bateu. Porque aí ele sabe fazer. Ele sabe dar um corte com a direita e botar no ângulo com a esquerda. Cara, isso ele faz. O problema dele é a mobilidade. E o Palmeiras ofereceu isso. Então, assim, eu achei muito estranho. Foi muito estranho. Porque é generalizado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Inter Miami, 2-2, e o Palmeiras garantido aí nas oitavas. Deixa eu trazer aqui para vocês agora as estatísticas da partida, como foi aí na posse de bola. O Inter Miami teve uma melhor posse de bola, né, 54% a 46%, gols esperados 1,49 do Palmeiras, 1,24 do Inter Miami. Total de chutes 22-8 para o Palmeiras. Chutes no gol 7-3 para o Palmeiras. Chances perigosas 3-2 para o Inter Miami. Escanteios 7-0 Palmeiras. Impedimentos, o Palmeiras teve 1 e o Inter Miami teve 3 impedimentos. Então tá aí as estatísticas da partida. Palmeiras garantido nas oitavas de final. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.